Olá, meninas. Espero que vocês estejam bem. Vamos para nossa segunda aula de leitura guiada e explicada aqui do livro que a gente está lendo agora no nosso clube, tá? Então, hoje é dia da segunda parte, né? O argumento a favor do privilégio de ser mulher. Aqui nessa primeira parte, a gente tem, logo de cara, um convite à visão sobrenatural da mulher. Então, no último capítulo, né, no primeiro, na verdade, a gente viu aqui ela falando sobre os argumentos seculares do privilégio de ser mulher. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a visão sobrenatural do privilégio de ser mulher, né, que são argumentos agora a favor. A fim de compreender a grandeza da missão da mulher, precisamos abrir nossas mentes e corações para a mensagem do sobrenatural. Eis a chave que nos há de revelar a grandeza da feminilidade. Então aqui é chegada a grande hora da gente entender como enxergar a mulher de uma forma favorável, de uma forma positiva, vamos dizer assim. Ela fala que a chave para enxergar dessa forma é você ter uma visão sobrenatural. Então a gente vai ter que limpar um pouquinho as lentes dos olhos para a gente poder ter essa visão sobrenatural. É uma visão mais limpa e mais, eu diria, certeira, né? Do papel da mulher, da visão de como devemos olhar a mulher no mundo. Eis a chave que nos há de revelar a grandeza da feminilidade. Então, ela já joga essa daqui de início, que é para a gente já entender e ler os próximos parágrafos aqui com essa visão sobrenatural. Que os homens e as mulheres são perfeitamente iguais em dignidade. Como assim? Deus criou ambos os sexos de forma igual em dignidade. Os dois são dignos de respeito, os dois são dignos de amor, os dois são dignos de misericórdia. Deus não tem um sexo que é preferido. Então, pois que ambos foram feitos à imagem e semelhança de Deus, não se pode contestar. Mas o fato de ter sido criada depois não indica inferioridade. Lembra lá que no capítulo passado a gente leu que é visto como uma coisa inferior a mulher ter sido criada depois do homem. Mas olha como que ela mata esse argumento com essa ideia aqui, ó. Na verdade, seria mais razoável argumentar a existência de uma linha ascendente na criação. Olha só, seres inanimados, plantas, animais inferiores, o homem e finalmente a mulher. Não faz mais sentido? É como se ele estivesse falando aqui de uma evolução, uma ascensão. E aquele que foi criado por último, dá-se a entender que é mais evoluído, assim, no sentido de complexidade da forma que foi criado, né? Obviamente não estando supondo que a mulher, por ter sido criada posteriormente, é superior ao homem. Lembrando disso, como eu disse na última aula ali, não é que a gente está aqui lendo sobre a mulher que quer dizer que devemos desvalorizar os homens. Deixei isso claro na primeira aula. Nós apenas queremos mostrar que o argumento usado para provar sua inferioridade não é válido e pode ser virado do avesso, né? O fato de que o corpo de Eva foi formado a partir da costela de Adão também poderia ser facilmente interpretado como um sinal de especial dignidade, de preciosidade, pois se perfazer a partir do corpo de um ser humano é definitivamente mais nobre do que ser formado da poeira da terra. Houve também um argumento na aula passada sobre a mulher ser criada depois e a mulher ser criada da costela de um homem, ou seja, vendo o homem como um todo-poderoso e a mulher saiu ali da costela, ou seja, inferiorizada. Aqui a gente já tem um olhar sobrenatural. Não, olha só, é muito mais digno ser criado já de um ser pronto, de um outro ser humano, do que ser criado do pó. Não seria muito mais complexo, muito mais bonito você ser criado de um outro ser humano do que ser criado do pó da terra? E aqui ela continua. A punição a que ela foi submetida, e que a Simone de Beauvoir salientou no último capítulo, foi particularmente severa, que foi o quê? A punição das dores do parto, certo? Ao referir-se às dores excruciantes, o Antigo Testamento menciona as dores do parto, mas à luz da redenção, que deu ao sofrimento um sentido sublime, sofrer uma agonia
para trazer outro ser humano ao mundo é uma antecipação dos sofrimentos de Cristo, cujo sangue nos redimiu. Olha que bonita essa, vamos dizer assim, né, comparação na medida do possível, que não dá para se comparar a Jesus Cristo e ao sofrimento dele, mas Jesus Cristo sofreu, derramou seu sangue para nos dar a vida, para nos retirar da morte eterna. A mulher, ela sofre dores agonizantes para dar a vida também. Só que dar a vida a um ser humano aqui no mundo. Então, fica sugerido que se Eva carrega uma grande responsabilidade pela tragédia do pecado original, a nova era, que é a nova Eva, Nossa Senhora, desempenhará um papel cardeal no trabalho da redenção. E aqui ela vai começar, na verdade ela já está falando, né, sobre esse olhar mais sobrenatural da interpretação da Bíblia. Então, quais os pontos da Bíblia aqui que a gente pode perceber um privilégio da mulher nas Escrituras, né? A começar pela anunciação, né, quando o anjo se dirige a uma jovem virgem comprometida com José, e a ela é oferecido o tremendo privilégio de conceber do Espírito Santo e tornar-se mãe do Salvador. Jesus, sendo Deus, não precisaria de uma mulher ou de um ser humano para vir à Terra, ao mundo, né? Pensa bem, é um Deus todo-poderoso que tudo pode. Ele não depende de um ser humano, mas ele escolheu depender. Então é muito profundo isso daqui, é um assunto impossível de esgotar. Voltando-nos para as práticas da igreja, não é por acaso que 7 das 15 dezenas do rosário são dedicadas a Maria, destacando novamente seu papel único na economia da redenção. Olha só, como Maria tem um papel fundamental, né? É a única mulher na face da terra a ser considerada rainha do céu e da terra, nos quais dezenas de pessoas se dedicam a rezar seu rosário diariamente, repetindo ali a oração oferecida a ela. As estações da cruz também mencionam as mulheres, né? Por exemplo, quando Jesus encontra sua mãe, quando Verônica enxuga as faces de Jesus Cristo, as mulheres que se reúnem aos pés da cruz, o fato de a primeira mulher, aliás, a primeira testemunha da ressurreição foi a mulher, né? Foi Maria Madalena. Lá no Apocalipse também, João foi dado a ver uma mulher tão resplandecente quanto o sol e coroada de estrelas. Mais uma vez, o papel da mulher no Novo Testamento é gloriosamente destacado. Quando abandonamos uma interpretação secularista da Bíblia, somos capazes de perceber que o ponto de vista sobrenatural, na verdade, as mulheres receberam uma posição privilegiada na economia da salvação. Uma recusa tácita em receber a mensagem de Deus por parte, né, dessas pessoas que leem, especialistas em estudos bíblicos, que sabem várias línguas, né, sabem ler em aramaico, em grego, latim, sabem traduzir Bíblia de trás para frente, mas não adianta nada se interpretam mal a mensagem divina. Não adianta nada se interpretam desvirtuadamente da fé. Essa recusa tácita em receber a mensagem de Deus é punida com cegueira. Ou seja, né, a partir do momento em que eu me recuso a interpretar a Bíblia do ponto de vista sobrenatural e da fé, a consequência que eu tenho é essa própria cegueira, que é essa visão secularista, né? Quando assumimos que as mulheres foram constantemente menosprezadas, humilhadas e depreciadas ao longo da história da humanidade, precisamos ter em mente que os culpados sempre foram alguns homens em particular manchados pelo pecado original. E aqui ela não está falando homens, o sexo, mas o ser humano, né? O ser humano como um pecador manchado pelo pecado original e ansiosos por se colocarem acima dos outros, muitas vezes para compensar sua própria mediocridade. O que ela está falando aqui? Ela vai entrar no assunto de que é muito fácil colocarmos aqui uma instituição, como no caso a Igreja Católica, como a culpa por todos os males, a culpada, né, por todos os males que afligem o mundo. Então, sim, assumimos que as mulheres foram isso aqui tudo, menosprezadas, humilhadas, depreciadas, enfim, e ainda são, certo? Mas é muito fácil colocar a culpa numa instituição, onde, na verdade, a culpa é dos próprios homens, que têm ali suas más inclinações, que são manchados pelo pecado.
Entende? Pessoas ignorantes recusam-se a distinguir entre a santidade da igreja como esposa de Cristo e sagrada mestra e as ações lamentáveis de muitos seus filhos rebeldes e desobedientes. A igreja garante a todos os seus filhos os meios necessários para alcançar a santidade, mas ela não pode forçá-los a se tornarem santos. Não quer dizer que estando na igreja é um santo, né? Há que lembrar que algumas vezes a igreja é censurada por abusar de sua autoridade e impor seus ensinamentos dogmáticos e morais a seus filhos sem nem os consultar. Contudo, outras vezes criticam-na por não usar de sua autoridade para forçá-los a viver de acordo com o evangelho. E aqui, já chegando ao fim, é uma parte, um capítulo bem curtinho. A gente vai falar um pouquinho sobre o menosprezo da mulher, né? Continuando esse assunto aí, ó. O menosprezo da mulher é claramente uma triste consequência do pecado original, que subverteu a hierarquia de valores, né? E é algo que a gente percebe até hoje, essa subversão, essa troca, essa inversão de valores. Ao desejarem se tornar iguais a Deus, e por consequência sem Deus, né? Porque se você deseja ser igual a Deus, supõe que você não precisa dele para nada. Adão e Eva estavam, na verdade, revoltando-se contra a sua condição de criaturas, ou seja, contra a sua dependência total de Deus. Aqui a gente pode entender o seguinte, na medida em que a gente quer ser grande igual a Deus, a gente está ali iniciando uma revolta contra quem nos criou. Como criaturas, a criatura se revolta contra o Criador. E aí o que acontece? Ele era o Criador, eles estavam sujeitos a ele. O pecado original foi um pecado de orgulho, de desobediência, de irreverência e de revolta metafísica que levou a uma inversão de hierarquia de valores. Então a gente pode concluir, pelo que a autora está falando, que a inversão de hierarquia de valores, ela se deve ao pecado original, que nos deu como consequência o orgulho, a desobediência, a irreverência e tantas outras coisas. Ao terem a arrogância de se declararem iguais a Deus, Adão e Eva declararam guerra a essa hierarquia. E uma vez quebrado o equilíbrio, sobreveio uma série de consequências, olha só, uma série de consequências particularmente ominosas para as mulheres. Assim como as almas de nossos pais revoltaram-se contra Deus, seus corpos revoltaram-se contra suas almas, certo? E então eles se deram conta de que estavam nus, em outras palavras. E isso foi maravilhosamente comentado pelo Santo Padre João Paulo II. A concupiscência entrou no mundo e declarou guerra ao amor esponsal, que até aquele momento trágico fora o tema glorioso e a coluna vertebral do relacionamento entre nossos primeiros pais. Uma ternura que se expressa no abraço marital. Então, olha a tamanha consequência, né? E aí é interessante que a gente, voltando ao passado, a gente volta lá em Adão e Eva, a gente consegue já vislumbrar o que a gente tem hoje, né? Que é o que a gente vai falar na nossa próxima aula, a depreciação da mulher, que é algo visível de forma bem fácil e clara nos dias de hoje. Então, a partir do momento em que a gente se revolta contra o Criador, a gente está ali se afastando dele e a gente não consegue viver de forma reta longe de quem nos criou. E daí aparecem vários pecados, o orgulho, a desobediência, a reverência, a revolta. E isso faz com que o nosso próprio corpo, quando ela fala aqui, né? O próprio corpo se revoltou contra a alma, certo? Quando o próprio corpo se revolta contra a alma, porque a gente está sujeito, né, ao corpo, então eles se deram conta de que estavam nus. E aí vem toda a vergonha, né, a vergonha de estar nus. Eles entenderam o bem e o mal. Em outras palavras, a concupiscência entrou no mundo. Então, aqui a concupiscência entra no mundo, declara guerra ao amor entre o marido e a mulher. Ao amor dos esposos, que era até então a coluna vertebral do relacionamento entre os pais. Que é essa ternura entre um homem e uma mulher,
que existe no matrimônio e ela é expressa na relação sexual, no abraço marital. E isso se perdeu, tendo aí uma banalização desse abraço marital de forma vergonhosa. Então, a gente vai agora entender onde a gente começa aqui no paganismo até os valores modernos que a gente tem hoje e como a gente chegou na depreciação da mulher. Agora o livro vai começar a ficar mais interessante ainda. Confesso que nesses primeiros capítulos, quando eu li pela primeira vez o livro, achei meio chatinhos. Esses são termos mais técnicos, mais argumentativos, e aqui a gente vai chegar a um tempo mais interessante e mais atual, né? Sobre a depreciação da mulher. E aqui a gente vai clarear muito a mente do que devemos fazer, de como devemos ter um olhar sobre isso, tá? Espero vocês, então, na parte 3, na próxima aula, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.